os ministros do Supremo Tribunal Federal, já de algum tempo, eles vêm vindo e se meteram num atoleiro, porque criaram no convencionalismo deles, desrespeitando a Constituição, a ditadura do judiciário. Isso está claro, né? E o Rui Barbosa já dizia que a pior ditadura que pode existir é a ditadura do judiciário, porque o cidadão não tem a quem recorrer. Por exemplo, como é que o Supremo vai julgar hoje uma ação contra o presidente Jair Bolsonaro? Onde está a serenidade dos ministros? Está aí. O ministro Luiz Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pede lá para o Supremo abrir um inquérito, mas o TSE não é Ministério Público, então eles estão rasgando a Constituição. Mas eles se meteram no atoleiro, eles pensam que podem arrastar o Brasil para o mesmo atoleiro. Não podem não, não podem não. Então vamos fazer uma pequena reflexão. Lá atrás, quando houve o mensalão, o ministro Gilmar Mendes, ele era um ativo ministro do combate à corrupção. O mensalão hoje não passava, eles não iam prender ninguém, soltavam todos, né? Mas aqueles ministros, eles honraram o Supremo, dignificaram o Supremo, diferentemente do que acontece hoje. O Supremo, hoje a imagem do Supremo está no chão por culpa dos atuais ocupantes. Estes ocupantes desmerecem a dignidade do cargo e a instituição a que deveriam servir. Muito bem, então vale lembrar que foi o ministro Gilmar Mendes quem cunhou a palavra cleptocracia. Então ele se referiu ao governo. Eles estão criar aqui um governo da cleptocracia. O que quer dizer cleptocracia? É uma palavra grega, governo de ladrão. Cracia governário, clepto é roubar, então governo de ladrão. E disse que eles tinham dinheiro para disputar 28 eleições, durante 28 anos tinham dinheiro. Então ele criou a palavra cleptocracia. Veja só, vê a transformação que houve com Gilmar Mendes. Como explicar o que houve de relevante no país para que o cidadão que combatia tanto o PT, a corrupção, hoje seja o defensor a ponto de sugerir que o Lula entre com uma ação contra o Estado pedindo indenização pelo tempo que ele ficou preso? Olha onde nós chegamos, não é? Então as coisas, depois do mensalão, começaram a mudar de lado, porque no mensalão o único ministro abertamente defensor do Lula porque o Lula não foi julgado no mensalão, né? Mas do Zé Dirceu, Genuíno e todos lá, era o Ricardo Lewandowski, porque o Ricardo Lewandowski foi ministro porque a mãe dele era muito amiga da dona Marisa, e aí pediu para a dona Marisa falar com o Lula para o filho ser ministro, e aí o filho foi ministro, e ele tem compromisso então com o Lula, com o PT e não com o Brasil, pelas ações dele. Então era o voto isolado. Muito bem, hoje eles têm maioria, né? Então aí o Petrolão, a discussão já não foi tão intensa lá quanto o mensalão. Houve prisão de muita gente, mas houve prisão de muita gente por conta da Lava Jato, da Operação Lava Jato, porque foi a Lava Jato que criou o Petrolão, que explodiu a roubalheira na Petrobras, né? E aí os ministros do Supremo já começaram a ficar bravos com o Sérgio Moro, inclusive o Gilmar Mendes. Aí o Gilmar Mendes virou aliado do Ricardo Lewandowski, com quem bateu boca, né? Os dois se encrencaram lá. Aliás, o Gilmar Mendes bateu boca com vários ministros, né? A mais recente foi com o Luiz Roberto Barroso,
Mas depois estão todos juntos agora, estão todos juntos, né? Então a Lava Jato aí, não, nós vamos ter um acerto de conta com a Lava Jato, tá? Chegou o momento aí agora que eles acabaram com a Lava Jato, né? Aí a questão da segunda instância, a Lava Jato prendeu o Lula porque os ministros tinham aprovado a prisão em segunda instância. Então o Sérgio Moro decretou a prisão do Lula e o Lula foi preso. Muito bem, aí mais do que depressa já surgiu a discussão da necessidade de revogar a prisão em segunda instância, inclusive o então ministro Marco Aurélio, não, porque foi aprovado por uma minoria uma maioria muito estreita, foi 6-5, querendo desmerecer a aprovação da prisão em segunda instância, porque a diferença foi muito pequena de voto, só um voto, não é? Muito bem. Aí a ministra Carmen Lúcia assumiu a presidência, mas não colocou em votação esse assunto, não. Ela levou em banho-maria e não colocou em votação. Talvez tivesse colocado, não tivesse passado. Após a ministra Carmen Lúcia, quem assumiu foi o Dias Toffoli, cria do PT, advogado do PT, fez concurso 2 vezes para o judiciário, não passou nos 2 concursos. Aí foi advogado-geral da União, no governo do Lula. O chefe dele era o José Dirceu, né? Aí foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Olha que vergonha, a que ponto foi diminuído o Supremo. Cidadão sem nenhum histórico de respeitabilidade, de conceito, né? De ser uma pessoa assim, de notável saber jurídico, acatado no mundo jurídico. Não, acatado pelo PT, mandou os senadores, né? Infelizmente o legislativo funciona assim, né? Os senadores aprovaram o seu Dias Toffoli, aí ele assumiu a presidência e aí começou a trabalhar cuidadosamente e tal. No instante que viu que tinha maioria, colocou em votação e o assunto caiu por 6-5, e daí o Marco Aurélio não reclamou, deu a segunda instância caiu, mas uma diferença mínima. Não, ele ficou quieto. Ele participou da votação. Ele foi 1 dos 6. Então derrubaram a segunda instância. O que aconteceu? O Lula foi solto. Né? Mas era pouco o Lula ter sido solto. Aí o Luiz Edson Fachin, que envergonha o Paraná, de repente, quando ninguém esperava, dá um tiro na sociedade, dizendo que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era competente para julgar os casos do Lula, transferindo para Brasília, Vara de Brasília. Como assim? Se a Lava Jato ficou aí 10 anos prendendo gente, investigando, tendo o apoio da sociedade brasileira, a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil e uma das maiores do mundo, o Sérgio Moro virou figura internacional de respeito pela Operação Lava Jato, né? Mas aí era preciso dizer que ela não tinha competência. O próprio Supremo julgou casos lá, reconhecendo a decisão. O Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Recursos, a segunda instância em Porto Alegre, aprovaram, aumentava a pena das decisões da primeira instância. E os juristas contestam o que o Edson Fachin decidiu, mas o Edson Fachin levou para o plenário e o plenário aprovou. Então, mas como assim? Da onde que esse cidadão foi tirado do fundo do poço a retribuição pelo fato de ter sido nomeado ministro pela então presidente Dilma Rousseff, a quem ele apoiou na campanha eleitoral? Um advogado, acatado, tal, fez discurso em Curitiba, em comício, já premeditando ter um acesso para a nomeação do ministro, porque ele fazia anos que ele vinha fazendo campanha para ser ministro. Muito bem, aí o cidadão comete esse ato de traição ao país, à sociedade, porque aí ele deixou livre o caminho para o Lula
ser candidato novamente, né? Veja como as coisas se interligam, né? Então o Lula tá livre, e agora o que está faltando para que o Lula ganhe a eleição? Que não se mexa na urna eletrônica, né? Olha só, as coisas elas vêm caminhando assim, tudo de acordo com a organização criminosa que se montou no país, porque assumiu a presidência um cidadão que não rouba, como diz o Roberto Jefferson, não rouba e não deixa roubar. O povo está aplaudindo, não existe um único caso de corrupção, e de repente a roubalheira não virou mais crime. Está aí Lula ladrão, sem caráter, e está aí, né? E os ministros que restabeleceram a liberdade e a elegibilidade do Lula têm caráter, são pessoas merecedoras de respeito, mas estão prestando um desserviço à sociedade, à moralidade pública. O Lula não podia andar na rua. Olha o que ele cometeu. Os crimes dele não foram revistos, ele continua condenado, ele continua ladrão. Mas os ministros deixaram-no leve e solto aí, tá? À vontade. Só não pode andar na rua, né? Por que não vai para a rua, né? Essas pesquisas mentirosas, criminosas da Folha de São Paulo, dizendo que o Lula ganha no primeiro turno do Bolsonaro, ganha no segundo turno, lá é 62, 63 a 28 do Bolsonaro. Uma estupidez, né? Uma estupidez, porque eles sequer preservam a história do jornal, né? Da família Frias. A família Frias era empresário, né? Fizeram o jornal e a Folha sempre teve uma tendência de esquerda, sempre, diferentemente do Estadão, que era um jornal sóbrio. A família Mesquita era jornalista, e a família Mesquita criou uma tradição de sobriedade no jornal, de seriedade. É um jornal pesado, a afirmação que ele fazia, o que o Estadão escrevia era lei, pela seriedade. Hoje, a herança da família Mesquita foi para o espaço. O Estadão está se parecendo com a Folha, o que escreve não vale, né? A ética do Estadão desapareceu, e todo esse povo reunido agora apoia lá o Luiz Roberto Barroso e os ministros para não mexer na urna eletrônica, porque é a única coisa que está faltando para sacramentar a vitória do Lula, como diz o presidente Bolsonaro. Quem soltou, quem tornou o Lula elegível, agora é o cidadão que quer contar os votos numa sala fechada. Como assim? Então é preciso que tenha eleições limpas. Eleições limpas. Qual é o problema? Onde está o crime de querer deixar a eleição transparente, a apuração dos votos? Vamos lá, tempo do Império Romano, quando se dizia assim: a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. É o caso da apuração dos votos, né? Então a nossa apuração não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta também, todo mundo tem que ver. Mas eles não querem. Por quê? Porque eles precisam completar a obra da traição ao Brasil. Mas o espírito cívico da nossa gente, que saiu na rua domingo passado e vai acampar em Brasília no dia 7 de setembro, não vai permitir. Agora, quem tentou arrastar o país para o atoleiro, que pague o preço de estar no atoleiro.